primeiro podcast do Regeneração Ótica e hoje com uma convidada muito especial que está aqui com a gente nesse dia muito especial. Por quê? Porque a gente, além de ter os nossos podcasts sendo gravados aqui na Jorsul, a gente vai ter também workshops. E a Fran é uma das nossas convidadas falando sobre inovação. Ela que é especialista em brand, inovação de marca. Nada melhor, né, de ter essa convidada especial aqui com a gente nesse dia para poder passar para os nossos clientes sobre esse mundo tão grandioso que é o de inovação. Fran, se apresenta, me fala um pouquinho da tua história, conta pro pessoal quem você é e como você pode depois colaborar com cada um dos nossos lojistas. Bom, então, né, eu sou a Franciele, né, eu sou muito grata por esse convite de estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho mais. Eu acho que falar sobre inovação, né, é algo muito bom e muito importante, principalmente nos dias de hoje, né. Então, vou falar um pouquinho sobre a minha história. Eu sou formada em design, né, então eu tô nesse mundo do design e marca já há mais de 10 anos, então que eu trabalho com isso. Já trabalhei, enfim, com diversas marcas, né, trabalhando com posicionamento de imagem, estratégias digitais. Então faz muito tempo mesmo. Já passei por diversas empresas. É só o rostinho novinho, assim, né? Mas tem tem história já. Tem história pra contar. Muita história. E recentemente também participei de um projeto aí de inovação, também para pequenas e médias empresas, que, enfim, foi uma bagagem muito importante para mim, muito interessante de estar acompanhando essas pequenas empresas de perto, né? Tá vendo a realidade dos pequenos negócios. Hoje isso trouxe uma bagagem muito grande para mim e posso estar contribuindo ainda mais. Com certeza, né? Por isso que você está aqui hoje convidada, nossa convidada para poder falar. Fran, foi no Sebrae, né, Fran? Isso, foi um projeto do Sebrae, exatamente. Então, atendi mais de 100 empresas durante esse projeto. Então, foi um conhecimento, assim, muito enriquecedor, né? A gente atendeu todos os segmentos possíveis, assim. Fran, e o que tu sentiu nesse tempo de Sebrae, atendendo essas micro e pequenas empresas? Qual foi o maior desafio que tu enxergou nesse negócio, nesse projeto? O desafio, na verdade, é se colocar no lugar do outro, né? Porque a gente chega lá falando de inovação, de melhorias, e a gente primeiro precisa ter a empatia, né? De entender a história do outro, a realidade. Então, acho que esse foi o maior desafio também, de primeiro ouvir, né? Em vez de só levar algo de novo, primeiro ouvir, entender o que ele tem, qual que é a realidade dele, o que ele está vivendo no momento, para se encaixar, conseguir se encaixar, se colocar no lugar dele, para aí sim depois conseguir ajudar de alguma forma, né? E a gente sabe que hoje não é fácil, né? Nunca foi, mas também não é fácil ter um pequeno negócio, né? E manter ele firme, então, né? Enfim, no nosso país. Mas, enfim, é todo mundo que tem um pequeno negócio, um pequeno ou grande negócio, mas principalmente falando dos pequenos e médios, né? A gente vê como grandes lições, assim, de história de vida, que todo mundo Tu lembra de alguma faz. história, assim, que foi muito impactante pra ti nessa caminhada? Porque eu acredito que, mesmo não sendo, talvez, os negócios só óticos que tu atendeu, que tu atendeu outros segmentos, são algumas coisas a gente consegue notar como similaridades, né? Iguais, assim, entre os negócios. E o que tu enxergou, assim, que tu pode contribuir? Tem muitas coisas, né? Muita história, muita mesmo. Assim, tem algumas mais tocantes que daí acaba mexendo muito com a parte pessoal da pessoa, né? Desenvolve também. Mas a gente vê, assim, desde histórias de pequeno empresário, empreendedor que tem uma família, né? Para levar, assim, nas costas, que é um desafio, né? É um desafio grande. E problemas, assim, que envolvem problemas familiares, de doenças, enfim, muitos casos. E que tá ali batalhando dia a dia, sabe? Sempre com um sorriso no rosto. Fran, e sabe que isso é uma coisa que eu comento sempre dentro do nosso negócio? O quanto é difícil, e eu acredito que não tem como a gente separar a vida pessoal da vida profissional. Sim. Não tem como a gente ter uma pessoa que dentro do trabalho é uma e fora é outra. Então, o problema acaba sendo... Então, isso é uma coisa que a gente comenta muito, porque é humanamente impossível tu ter duas pessoas, fora da empresa e dentro da empresa. Exatamente. Então, eu acho que é um desafio, mas é uma questão que a gente precisa sim ser trabalhada, pensar também nessa parte de mentalidade, porque não é simplesmente fechar lá a pessoa lá fora e dizer, se deu problema, fica lá fora, né? Sim, exato. Então, a gente vi muito isso, né? E o pessoal, assim, muito guerreiro, né? E mesmo com tanto problema, assim, o que mais me chamava a atenção era chegar lá e ver que o pessoal tava sempre com um sorriso no rosto, né? Que é muito importante para os negócios hoje. A gente precisa ter um sorriso no rosto, porque a gente está num negócio com a cara fechada,
É uma coisa que também a gente bate muito, que independente do problema, a gente precisa ter essa consciência, essa mentalidade para poder estar bem, estar feliz no que está fazendo, né? Exatamente. E isso faz parte de proporcionar uma experiência, né, para o cliente. Com porque a gente certeza. tem o nosso negócio, a gente quer passar a melhor experiência. E se você não tá bem, né, com você mesmo, você dificilmente vai passar uma boa experiência para o E cliente. isso já entra na parte de experiência, Exato, inovação, e tudo exatamente. que a gente precisa fazer para que o nosso negócio saia e se desenvolva e saia de um patamar para o outro. Porque muitas pessoas também pensam que inovação é só criar algo que não existiu. Mas conta um pouquinho mais. Na verdade, a gente tá dentro desse projeto, né, e agora também posso falar um pouquinho mais. A ideia é desmistificar a ideia de que inovação é algo muito distante dos pequenos Que não negócios, temos né? acesso, né? Isso, é algo voltado à tecnologia, grandes investimentos. Na verdade, o objetivo não é esse, justamente é um assunto que a gente está trazendo para cá, né, agora, para falar que inovação, na verdade, é tudo de novo que você quer implantar ou de algo que você já faz e você quer melhorar, né? E ela tá ao alcance, sim, de qualquer empresa, seja muitas vezes pequena, até sem média, grande. custo, né? Exatamente. Então, Eu acho que essa parte, a gente tem, quando enxerga essa palavra, né? É quase como se fosse uma coisa, meu Deus, isso eu não vou ter Não é acesso, pra mim, não é pra pra mim, mim, não é isso pro meu aí. negócio, eu não tenho como investir, é muito dinheiro que a gente precisa investir. Então, e o que a gente tá trazendo hoje aqui é exatamente isso. Algumas ferramentas, né? Fran, tu pode falar um pouquinho do teu treinamento, Sim. trazer algumas dicas, enfim, pro ramo, o que tu considera importante hoje a gente ter no nosso negócio, entrando assim na inovação, mas também entrando na experiência do cliente. Quando a gente fala de inovação, principalmente a gente entra na parte de processos, né? Processos da empresa. Então, você inovar em processos, né? Porque a empresa é movida a processos, né? Novos processos. Então, quando a gente fala de inovação, é você pegar o que você já faz e melhorar, né? Sem investimento, né? Esse é o primeiro ponto, o principal ponto. A questão do treinamento específico, a gente vai falar bem sobre a questão da experiência do cliente, né? Inovação na experiência do cliente. A palavra experiência já traz esse peso, né, de inovação, já é uma coisa atrelada uma à outra. Então é difícil falar sobre experiência sem pensar em inovação. Mas a questão de como trazer uma boa experiência para o cliente está muito atrelada, primeiro, ao olhar internamente para si, né? E olhar para a empresa, o interno, para depois conseguir mostrar isso para o mercado. Então, eu trago muito a questão de o olhar primeiro para si, é conhecer o teu propósito como empresa, como negócio, né? Importantíssimo. Se A gente eu não saber onde a sei, gente quer chegar e o que a gente tem ali no nosso negócio, que é importante passar para o nosso cliente, Exatamente. Então, assim, quem sou eu enquanto marca, enquanto empresa, né? O que eu quero com o meu negócio? Será que eu sou só mais uma ótica ou eu tenho o meu diferencial, né? Sim, encontrar o seu diferencial. Isso. Será que eu sei qual que é o meu diferencial, né? Conheço o meu cliente ideal. Quem que é meu cliente, né? Será que o cliente, enfim, da empresa, de uma empresa é o mesmo da outra, né? Isso também é uma coisa muito importante. E como a gente faz hoje para conseguir identificar esse cliente? Tem alguma ferramenta, alguma técnica que a gente possa ensinar aos nossos ouvintes? Na verdade, é para quem já está há muito tempo no mercado e ainda não conhece, né? Não faz. Primeiro passo é conhecer, né? Saber de onde que ele tá vindo, né? Por que ele tá chegando na minha empresa? Tem um sistema, daqui a pouco a gente coloca algumas informações ali pra gente identificar quem que é essa pessoa. Exato. Eu tô trabalhando bem a minha comunicação, as minhas redes sociais, né? A minha divulgação como um todo. Da onde que esse cliente tá vindo, né? Ele tá vindo por indicação, tá vindo pelas redes. Onde é que eu tô fazendo um trabalho bom que ele tá chegando até mim, né? Primeiro ponto, ter um sistema, como tu comentou, que consiga reunir todas as informações do cliente, né? Ter esses dados, saber qual que é Pensando, Fran, eu falei em sistema, mas se alguém não tiver um sistema, uma anotaçãozinha ali... O sistema seria o cenário ideal, sem dúvida. Mas, para quem não faz, a gente poder começar de alguma forma, que seja fazendo algumas anotações, tendo algumas visualizações do teu negócio, passa ali uma semana analisando teus clientes, né? E que seja fazendo algumas anotações. Perguntas, né? Começar a questionar o cliente, da onde que ele tá vindo, por que que ele tá vindo, né? Ah, claro. O que que ele enxergou na minha empresa que fez vir até aqui, porque escolher principalmente comprar comigo e não comprar com, né, o outro. O que ele viu de diferencial, né? Então, questionar, fazer uma pesquisa de satisfação pós-venda. Enfim, são inúmeras ferramentas que a gente pode pensar aqui, né? Mas
entender o cliente e conhecer hoje é um dos principais pontos para conseguir oferecer experiências melhores no decorrer, né, depois das próximas compras também. E poder oferecer específico o que ele precisa. Exato. Porque senão daqui a pouco eu tô tendo um produto para um cliente que não entra na minha loja. Então eu não vou conseguir vender, a pessoa vai embora muitas vezes sem comprar, porque eu tô oferecendo um produto errado, né? Não, ou tá vendendo também para todos os tipos de público, né? Não conheço, assim, qual que é o meu diferencial, como a gente já falou, mas será que eu vendo realmente para todas as faixas etárias, né? Consigo alcançar todo mundo? E pode ser que sim, né? Mas talvez não consiga fazer isso com excelência para todos os públicos, né? Enfim, talvez tenha um nicho maior que eu me identifico, que eu consigo atender melhor. Isso é um ponto bom também, um ponto importante para a empresa, né? Mas, enfim, eu acho que o primeiro ponto, um deles é essa questão de entender e conhecer o cliente, né? Um deles é isso, outra questão de diferencial, né? Conhecer o teu diferencial. Quando a gente fala de missão, né? Visão, valores, parece uma coisa clichê também, clichê, né? E passada já. Na verdade, só mudou um pouco hoje a palavra para propósito, né? Hoje se fala muito dessa palavra, descobrir o teu propósito enquanto negócio. Mas eu acho que isso vai existir sempre, porque enquanto tu não souber por que tu existe, né? O que tu tá fazendo no mercado, tu não consegue transparecer o teu diferencial, né? Então, acho que também esse é um outro ponto bem importante. E outra questão também da experiência do cliente é trabalhar os teus pontos de contato da tua marca com o cliente, né? Que importantíssimo. Quais são os pontos? Hoje você conhece todos os pontos de contato do cliente com a tua marca, né? Onde é que o cliente está vendo a tua marca? Ele está recebendo alguma indicação ou ele está vendo em algum outro parceiro, né? Ou alguma indicação médica? Enfim, tem muitos pontos de contato na rede social, site, né? Enfim, jornal, revista, rádio. Isso. Quais são os pontos de contato que a gente tem e como eles estão sendo trabalhados. Como eles estão sendo trabalhados. Então, tem, assim, todos são importantes, né? Então, resumindo, a gente tem alguns pontos de contato, né? É importante a gente saber como o cliente está enxergando esses meus pontos de contato. E isso também inclui a parte gráfica, a parte impressa, a parte de contato. Por exemplo, quando o cliente sai da minha loja com uma sacola, com um presente, ou ele encontra um flyer em algum lugar. Isso tudo conta também. Com certeza, com certeza. Quando a gente fala em ponto de contato, tem os pontos de contato os visuais, né? Que então entra toda essa parte de identidade, de posicionamento de marca, parte gráfica, né? Como é que tá hoje o meu posicionamento de identidade visual, né? Logotipo, sinalização, fachada da loja, rede social, né? Como é que é hoje quando o meu cliente entra na minha rede social, que acaba sendo a vitrine da minha loja? E por ali também a gente pode entender o que é um propósito, o que é um valor. Exato, também tem que estar expresso, né? Também ali. Então, todos os pontos de contato tem que estar se comunicando e comunicando a mesma. Isso, então em resumo é saber comunicar em todos os pontos de contato o mesmo propósito, o mesmo valor, o mesmo tudo, assim, né? Isso é um conjunto, né? Então quando a gente fala de experiência do cliente, é isso, é entender esse contexto todo para conseguir proporcionar, né? Não adianta só ter um atendimento bom ou, enfim, ter uma loja linda, né? Se o resto dos pontos de contato é porque como se não fosse congruente, né? A gente enxerga ali daqui a pouco uma loja linda, mas quando entra na rede social, opa. Isso, não conversa. Não conversa. Isso, ou a mesma coisa quando eu vou na loja e sou super bem atendida, né? Ali fisicamente, presencialmente, quando eu chamo lá no Instagram, WhatsApp, enfim, no Instagram, a linguagem é completamente diferente, né? Não tem aquela mesma simpatia, aquela mesma empatia com o cliente. Então também tudo precisa comunicar, falar da mesma linguagem, ter o mesmo tratamento. Então, isso é um padrão, é um processo bem definido. Isso aí, um processo bem definido. Por isso, quando a gente fala de inovação na experiência do cliente, não é criar, né, coisas mirabolantes. Sim, reinventar a roda, né? Não precisamos reinventar a roda. É fazer um processo bem elaborado, bem definido, né? Isso por si só já vai ser uma inovação. E tu já vai estar se diferenciando também do concorrente, né? Claro que a gente pode sempre estar pensando em trazer processos novos. Por exemplo, uma boa embalagem, uma embalagem diferenciada. Isso tudo vai ser algo a mais, uma experiência a mais. Mas aí todo o contexto por trás, o que a gente comentou até agora, também tem que estar alinhado, né? Não adianta tu não ter tudo isso bem alinhado e trazer uma sacolinha diferente, por exemplo, né? Também não conversa. Sim, pode ser que não. Até tu investir um tempo, um dinheiro naquela sacola, naquele material. Poderia sim se diferenciar, mas ele acaba não se diferenciando porque todo o resto, às vezes, não conversa. Não conversa, exatamente. Então tem que alinhar bem os processos antes, né? Mas enfim, dá para pensar em muitas formas de inovar e melhorar a experiência do cliente. E uma dica, se tu pudesse deixar uma dica para esses negócios, né? Assim, pensando em inovação, pensando em marca, o que poderia trazer? Olha, eu acho que é um pouquinho disso tudo que a gente falou até agora, mas principalmente de conhecer a tua essência, né? Saber quem tu é como empresa, como marca, como dono do negócio, né? Entender
de fato, quais são os teus valores enquanto pessoa, né? O que tu quer passar pro mercado. Porque, na verdade, é uma continuação, exato, né? É muito difícil a gente ter um negócio que expresse alguns valores e a pessoa, dono do negócio, expressando outros. Exato, exatamente. Então, conhecer os teus valores, conhecer toda essa questão de posicionamento, né? Como se posicionar no mercado. Esse assunto está muito em voga hoje, né? De posicionamento, como a gente se posiciona. Então, de fato, é importante. Então, primeiro, acho que conhecer os valores, saber essa questão do posicionamento, né? E conseguir passar isso com clareza para o mercado, né? E quando a gente fala de clareza, é justamente isso. De tu conseguir estar alinhado, né? Com os teus valores e conseguir repassar isso de forma clara. Bom, Franciele Meotti esteve aqui com nós. Um agradecimento muito especial por estar aqui contribuindo com os nossos lojistas, né? Com as pessoas que estão querendo regenerar o ramo óptico, que é isso que a gente está fazendo aqui, levar ele de um nível para o outro, fazer estratégias novas, trazer conteúdo novo, fazer o que for diferente no nosso ramo. É isso que hoje o Regeneração Óptica está trazendo. Muito obrigada pela tua presença. Imagina, eu Só que temos a agradecer. Obrigada. E deixar um último recado para ser autêntico, né? Tem que ser autêntico. Muito legal. Então, conhecer os seus valores e ser autêntico no mercado, ser diferente, né? E pensar E não precisa copiar em ninguém, sempre. né? Exato. Não precisa copiar E dá ninguém. para pensar em inovação, sim, em qualquer ramo, em qualquer momento, qualquer tamanho de empresa. Então, acho que fica aí o recado. Muito obrigada. Obrigada, eu.